Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme O Jogo do Disfarce. Emma que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar vinho. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo. Que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado.
Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz, estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua... Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu.
Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar a esposa, a mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma. Era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros. Trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele
deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite, à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma. Era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros. Trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou
enviou-se algumas meses distante. Algumas vezes, ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia, ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma. Era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros. Trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse
como se estivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia: uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar vinho. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio, sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia,
ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia, uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio, sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado.
Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam, isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia: ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia, uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar vinho. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio, sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo.
Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então se declarou. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor, tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia: ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar vinho. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter.
Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo. Que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado.
Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar a esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma. Era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros. Trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois.
O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz, estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua... Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia, ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola,
fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia: uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar vinho. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa.
não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia, uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz, estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua... Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então se declarou
Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia: ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia, uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa,
que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia, ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra. Nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade. Uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabe degustar vinho. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita.
O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar a esposa, a mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia, ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra. Nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabe degustar a vida. Emma estava tentando relaxar.
aproveitando o momento, até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia, ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma.
era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabe degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou. Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar a esposa, a mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça.
Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia: ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente. Davi, então, teve uma ideia. Uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrar fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido.
Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor, tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia. Ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey. Tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível, considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite, à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma. Era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros. Trabalhando para clientes poderosos, eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia, uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela. Davi, coitado, estava todo no meio, sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter, riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz, estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua... Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou.
Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza, ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então se declarou. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia, ele não engoliu essa história. Emma, que tinha uma vida que qualquer um chamaria de vida perfeita. Morava num bairro tranquilo de Nova Jersey, tinha um marido dedicado, 2 filhos fofos, uma casa organizada na medida do possível considerando as crianças. Durante o dia, ela era a esposa que levava os filhos para a escola, fazia compras no mercado e participava das reuniões da Associação dos Pais. Mas à noite a história era bem diferente. Porque Emma não era só uma esposa e mãe, ela era assassina profissional. Não era qualquer uma, era uma das melhores, rápida, eficiente, sem deixar rastros, trabalhando para clientes poderosos. Eliminou alvos como se tivesse arriscando itens da lista de supermercado. Mas ela sempre teve uma regra: nunca mistura os mundos. Então, uma noite diferente, Davi então teve uma ideia, uma noite só para os dois. O casal foi em um bar elegante no centro da cidade, uma música boa, ambiente sofisticado. Aquele tipo de lugar onde as pessoas pedem drinks com nomes complicados e fazem de conta que sabem degustar a vida. Emma estava tentando relaxar, aproveitando o momento até que alguém apareceu do nada para estragar tudo. No meio da conversa com Davi, um homem misterioso enviou-se a algumas mesas distante. Ele não fez nada de especial no início. Só pediu uma bebida e ficou observando. Mas Emma, com seu instinto afiado, percebeu na hora que tinha algo errado. Quando os olhares se cruzaram, a confirmação veio. Um soco no estômago. O cara é conhecido. Ela tentou. Você é maravilhoso como sempre, Davi. Vocês, Gel e Emma, continuaram. Emma sentiu um soco no estômago revirar. O jogo do disfarce estava valendo. Qualquer erro poderia significar o fim da sua vida perfeita. O homem à sua frente era perigoso. Ele não sabia exatamente de onde conhecia, mas a expressão dele deixava claro. Ele sabia muito bem quem era ela.
Davi, coitado, estava todo no meio sem entender nada. Emma, quem é? Ela forçou. Ah, amor, esse é Peter. Isso, Pedro, trabalhamos juntos um tempo atrás. Tal Peter riu baixinho. Era aquele tipo de risada que diz: estou me divertindo muito com isso, mas logo vou acabar com a sua. Isso mesmo, trabalhamos juntos um bom tempo, que legal. Sim, vendas, claro. Davi continuou sem suspeitar. Nossa, que encontrar um ex-colega seu assim. Emma fingiu rir. Coincidência. Assim que Davi foi buscar mais bebida, o sorriso de Peter sumiu. Ele se inclinou para mais perto e sussurrou: Você achou mesmo que poderia sair dessa vida? Virar esposa, mãe, como se não tivesse nada acontecido? Emma manteve a pose, mas por dentro estava fervendo. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim. Tem gente que quer você de volta. Outros que você prefere ver morto. Ela não demonstrou medo. Sabia que se mostrasse fraqueza ele ganharia. Se alguém vier atrás de mim, vai acabar no chão. Ele sorriu. Vamos ver. Então se declarou. Então declarou e sumiu no meio das pessoas. Emma sabia que aquilo não era apenas uma ameaça vazia do passado. Ela estava voltando com força total e precisava agir rápido. Mas Davi voltou todo feliz com os drinks e abraçou a esposa. Tá tudo bem? Emma forçou um sorriso. Claro, amor. Tá tudo ótimo. Por dentro, porém, sabia. A guerra tinha começado. Emma sabia que tinha que agir rápido. Se aquele tal Peter sabia onde encontrar os outros que sabiam. Isso fez que só a sua vida. Mas o problema era Davi. Se fosse só ela, tudo bem, mas agora ela tinha um marido, filho, casa. Não dava simplesmente para sumir do mundo como antes. E o pior, Davi estava começando a desconfiar. No carro, o caminho de casa, ele olhou Emma e disse, com aquela voz cuidadosa, de quem tenta não cutucar a onça. Você tá estranho desde que conversamos. Emma respirou fundo. Davi não insistiu, mas o olhar dele dizia: ele não engoliu essa história.